É, gente, boa noite. Eu até vou pedir, assim, hoje eu vou indo, tá certo? Mas vou falar aí um pouquinho mais devagarzinho, um pouco mais baixo, porque eu tô com a garganta doendo muito hoje. Mas dá para dar aula tranquilamente, tá? Pra gente não perder mais um dia. Então, hoje a gente tem nossa aula de acústica, tá? E a nossa aula de acústica hoje é sobre o processo da ondulatória. Que, como assim? Todo e qualquer, aí até eu coloquei aqui, tá? Todo e qualquer som, certo? Nosso som, ele é feito, aí eu falei até para vocês, eu vou manter aqui, que ele é feito em ondas, né? Se eu fosse fazer uma comparação com algum plano, né, que a gente conhece, se eu jogar lá uma pedrinha no rio, que ele forma aquelas ondas, é exatamente assim que o som se propaga, tá? Aqui é o corte dele, é como se isso aqui fosse o corte, tá? Por isso que ele fica assim em ondas. Mas é importante a gente entender que o som, ele se propaga em ondas, tá? E dentro dessa propagação, aí eu trouxe essa imagem, porque a semana passada teve ainda algumas dúvidas, tá? Essa parte aqui, que seria a crista, né, a altura dessa crista aqui, ou do vale, a gente chama de amplitude. A amplitude é, se eu fosse fazer uma comparação, seria exatamente o volume do meu som, tá certo? Então, o volume do meu som, ele vai estar ligado à amplitude dessa onda. Então, quanto maior for essa onda, maior será o som, né, admitido. Maior será o som que tem lá na nossa caixinha de som, certo? Outro fator que vai interferir na no nosso processo de aprendizado dentro da acústica é entender justamente esse comprimento de onda aqui, tá? Que esse comprimento de onda, ele vai de um ponto, certo? Esse aqui é o que a gente chama ponto de equilíbrio, tá? É o ponto zero, é como se assim fosse a primeira marcha do carro, tá? Até ela parar novamente e reiniciar. É mais ou menos isso, tá? Então, esse comprimento da onda, ele vai ser, esse aqui é a dimensão propriamente dito, tá? Que a gente utilizaria. E quanto menor for esse comprimento, certo? Tipo, ele for mais juntinho aqui, quanto menor ele for, maior será a nossa frequência. Aí lembra lá, eu vou até colocar que eu deixei aqui, pra gente, ó, eu tenho aqui esse comprimentozinho de onda aqui, ó, pequenininho, eu tenho uma frequência maior. Então, eu tenho uma frequência aguda, tá? Então, quanto menor for esse comprimento de onda, maior será, maior será também a minha frequência, tá? Não, é justamente ao contrário. Quanto menor for o comprimento de onda, maior será a frequência, tá? Então, essa frequência, por que a gente precisa entender essa frequência? Porque a nossa frequência vai muitas vezes influenciar em como vamos tratar o meu, o meu, a minha área acústica. Por quê? Aí você pode perguntar, mas professora, por que não o som, né? Tipo, o volume do som, já que o volume é uma propriedade muito mais concreta, né? Que a gente consegue perceber muito melhor. Porque, assim, o som, tá? Ele, em verdade, a altura dele, né? O volume desse som,
ele vai interferir em como eu vou ouvir, certo? Se vai ser um tom audível ou não audível, certo? Mas, para nós que vamos fazer tratamento de som, vamos fazer absorção do som, a gente precisa trabalhar com as ondas, tá? Então, para nós, o mais importante dentro daí é como a onda realmente se desenvolve, tá? Porque a partir da onda, como ela está se desenvolvendo e como ela se propaga, é como se eu tivesse assim. Eu não sei se vocês já jogaram na vida, tá? Eita. Jogo de botão, certo? Se eu vou lá e empurro uma plaquetinha daquela, né? Uma hostiazinha daquela. Ela vai bater em outro canto e vai se movimentar, certo? Então, bate e se movimenta ali naquela mesa. O que é importante para mim? O movimento dela ou o som que ela vai fazer? É muito mais importante o movimento, certo? Porque o movimento é justamente como ele vai ser distribuído, tá? E aí a minha frequência entra exatamente nisso. Entra da forma em que ele vai ser distribuído. Se vai ser mais uniforme, se vai ser mais distante, mais perto. Essa é a minha questão, tá? Então, por isso que dentro desses desculpas, dentro desses itens aqui, né? Crista, vale, comprimento e tal, amplitude, a gente precisa entender o comprimento para quando eu ver um gráfico desse, eu entender qual vai ser minha frequência, como é que eu vou trabalhar isso aí, tá? Então, entendendo essa parte, isso aqui só foi uma revisãozinha da semana passada. Aí eu venho aqui no movimento do som. Aí eu disse que ele se assemelha à luz, para vocês entenderem por que eu coloquei essa frasezinha. Mais para frente, a gente vai ter aí do entendimento como se propaga, certo? O som aí no ambiente, certo? O som, assim como a luz, ele se propaga. Não é só a minha emissão, não é só eu mesmo, eu estou aqui e estou falando, tá? E vocês só escutam o que sai da minha boca, vocês escutam o que se propaga, o que está relacionado ao todo, certo? Aí dentro disso, a gente vai entender que ele tem uma semelhança aí com a luz, tá? E aí, que assim como a luz que se propaga no ambiente, o som também, certo? E aí, o nosso ouvido, como eu estava comentando aí para vocês não escutam simplesmente o que eu estou falando. Vocês escutam o que eu falei e todas as reflexões somadas. Por exemplo, se eu estou em um ambiente muito fechado, com as paredes assim, de cerâmica, tá? Eu acredito que vocês já passaram. Em hospital acontece muito. Normalmente eles são de cerâmica, tem parede branca e tal. Enfim. Aí a gente vai falar. Parece que a nossa voz está 3 vezes mais alta do que realmente é. Né? Não sei se vocês já perceberam isso. Que em certos lugares, né, a gente vai falar no celular, vai falar com alguém, e a gente tem que falar bem baixinho, porque parece que está tudo amplificado, né? O volume aumentou 10 mil vezes, né? E isso acontece não é porque sua voz mudou, não é porque você está alterada, não. Às vezes nem você está, às vezes está também, viu? Tem gente que gosta aí de fazer
como é o nome, de se alterar aí na rua, né? Mas não é só essa questão, é a questão realmente, né, desse reflexo das ondas sonoras, tá? Então, por ter esse reflexo, aí a sua voz, ela acaba aumentando, amplificando, tá? A reflexão do som pode dar origem ao reforço, que é a reverberação ou ao eco. Lá na frente a gente vai entender o que é a reverberação e o eco, tá? A diferença aí entre os dois. Dependendo do intervalo de tempo entre a percepção do som direto e do refletido. Então, assim, eu estou, por um exemplo, lá no meu teatro, tá? Eu tenho uma parede lá atrás. Eu disse que o som funciona assim como a luz, ele reflete o ambiente, tá? Então, eu tenho aqui meu violino, vou lá, tocar, aí o som vai passar. Ele passa aqui, ó, em forma de onda, lembra lá da minha pedrinha no lago, tá? Ou a minha pipoca, porque a pedra é muito difícil. A pipoca é mais fácil fazer essas ondinhas. Aí eu boto lá minha pipoca, aí forma essas ondinhas e eu estou aqui, certo? Eu não preciso necessariamente aumentar o som do meu violino para que ele aqui escute, certo? Ele pode estar numa distância tal que a reflexão do som, o som que vem mais o que reflete, vai dobrar. Dobrar não, porque não é soma assim, tipo, eu não somo 10 mais 5, tá? O tipo de soma de amplitude, de volume é logaritma, mas isso a gente não precisa saber não, tá? Isso a gente não precisa saber. O que a gente precisa entender é que o som que eu vou estar emitindo, ele vai ser somado com o som que foi refletido. Isso significa que todas as minhas paredes vai ter uma importância na minha no meu tratamento acústico, certo? Então, quando eu for fazer um projeto de acústica, eu tenho que, primeiro de tudo, entender como aquelas paredes estão funcionando, tá? Então, saber de onde vem o som, saber as paredes que tem no ambiente, certo? Para depois começar a pensar no meu projeto, porque tudo vai estar relacionado, tá? Então, não é só o som que... não é só eu chegar lá e dizer, não, pô, o teu cliente te chamou lá e fez, olha, eu quero que tu resolva aí o problema. Eu tenho aqui uma casa de show e o vizinho tá tudo reclamando. O que é que tu tem que fazer? Poxa, abaixa teu som. Tu não vai responder isso, né? Olha, abaixa teu som. Tá pensando o quê? Que é assim, é? É a casa da mãe Joana? Não, não é isso, né? Você não vai dizer isso. Você vai pensar quais as soluções que pode ter. E qual o primeiro problema? Certo? Então, o som, será que está refletindo o suficiente dentro da casa para ele para ele conseguir abaixar, por exemplo, o som dentro do ambiente, e aí, consequentemente, quando for para a rua, já diminui, tá entendendo? Então, são esses detalhes que a gente precisa entender, né? Que o som, ele vai ser amplificado, ele vai ser reforçado pela reflexão do som, tá? E aí é quando eu venho o que é o reforço, certo? Aí eu vou ler para poder a gente entender aí. O reforço, quando ocorre, né? Quando a diferença entre os instantes de recebimento do som refletido e o som direto é praticamente nula. O ouvinte apenas percebe um som mais intenso. Então, é o caso aqui desse meu amiguinho, tá? Meu amiguinho está aqui no meio do caminho entre o som refletido e o som direto. Então, se o som direto e o som refletido tem mais ou menos, chega na mesma hora, né, no ouvido dele, ele vai ter a impressão, ele não vai distinguir qual é o som refletido e qual é o som direto. Ele vai achar que tudo é direto. Ele vai achar simplesmente que está ouvindo apenas o som do violino, mas ele está ouvindo
o som do violino, o som que bateu na minha parede de trás, o som que bateu na parede de lado, o som que bateu no teto. Enfim, tudo isso vai ser, vai ser somado, né? Vai ser realmente, ele chama, ele vai ser realmente junto, né? Vai ser juntado ali, somado. E eu vou, é porque eu não queria usar a palavra somado, porque parece que é soma, mas não é necessariamente soma, tá? Ele vai ser realmente acumulado, pronto, acumulado. Acumulado com os sons refletidos, e a partir daí a gente vai entender um som mais intenso, certo? Isso é o reforço do som. É o que acontece, em geral, em ambientes como o, deixe-me ver, normalmente teatro, né, acontece isso, conchas acústicas, se utiliza muito desse detalhe. Eu posso ter também no de reforço em sala de aula, certo? Tudo isso vai utilizar essa questão do reforço. Aí vem o que entra o nosso grande problema dentro da acústica, tá? A reverberação. Que é o seguinte, é o detalhe que faz o projeto ficar ruim ou ficar bom, tá? Então, esse aí é o grande ponto do que me diz se eu vou fazer um bom projeto ou um mau projeto. Eu vou explicar e a gente depois discute. Ocorre quando a diferença entre o instante de recebimento dos dois sons, o som direto e o som refletido, tá? Propagando-se no ar, é pouco inferior a 0,1 segundo. Ou seja, o obstáculo deve estar a uma distância menor do que 17 metros. Eu estou falando que, se eu tenho um som que ele é ouvido, né, ele é escutado, na mesma hora em que eu emito o som e ele é refletido, tá? Esse som, ele vai ser reforçado. É aquele som que eu preciso dele, tá? O tempo de reverberação é o som que eu vou escutar, na verdade, dois sons. No cinema, a gente escuta, tá? É porque é tão pequena a diferença que a gente não percebe. Mas no cinema, normalmente, se você prestar bem atenção, vocês vão perceber que eu tô aqui, eu escuto, aí, tipo, a vozinha lá da boneca falando, né? Do ator e tal, enfim. Aí falando, aí eu escuto. Logo depois eu escuto um som um pouco mais baixo, tá? Esse som que é um pouco mais baixo, ele é o som refletido, certo? Eu começo a perceber essa diferença. Lembra lá que aqui no reforço eu não percebia, tá? No reforço eu não percebo da onde vem o direto e da onde vem o refletido. Na reverberação, eu começo a perceber. E eu começo a perceber muito sutilmente, mas existe essa diferença entre o volume, entre o som que eu recebo diretamente, que ele vai estar no volume X. E por que eu sei que é reverberação? Porque eu vou estar no volume X, certo? E o som que faz a reverberação, o som que volta refletido, e eu também escuto, ele, na verdade, ele é pouquinho mais baixo, tá? Ele perde aí, no cinema ele vai perder muito, né? Até porque aquelas paredes é de alcatrite e tal, enfim, né? Tem todo um tratamento para que ele perca muito som e chegue lá longe para você, assim, tipo, você quase não perceba que tem um som, certo? Mas por que eles fazem isso? Em geral, eu acredito que mais para frente eu vou falar. Não, acho que não. Eles fazem isso porque que é para você não perder o foco, tá? Quando eu tenho
eu estou aqui falando com vocês. Dou uma paradinha, vocês normalmente, na mesma hora, vocês vão pensar em outra coisa, certo? E quando eu tenho esse tempinho de reverberação, que é o tempo de vocês perceberem o que eu ouvi, e mais aquele tempinho que vem num som lá longe, assim, tipo, como se fosse a sua consciência. Mas a sua consciência, na verdade, não é sua consciência. É o som que você está ouvindo, porém, um pouco depois, tá certo? Isso aí faz com que você fique mais atenta ao filme, tá? Esse tempo de reverberação, ele não é ruim. Ele é bom até um certo ponto. Então, cada ambiente, né, cada tipo de situação vai me pedir ou não esse tempo de reverberação alto ou mais baixo, né? Eu vou ter, vai também refletir a partir do tamanho da sala, do material que eu estou usando, certo? Tudo isso aí vai modificar de acordo com esses pormenores, certo? Mas é importante a gente entender que a reverberação, ela tem esse intuito de fazer com que a gente não tenha espaço vazio entre sons. Então, eu falo aqui e normalmente, aí, tipo, eu mesmo parando de falar, vocês ainda vão escutar, assim, uma voz de fundo, meio que uma vozinha de fundo. Não sei se vocês já perceberam isso no cinema. Uma vozinha de fundo que parece que nem parece que existe, ou parece que a sua subconsciente ali falando, mas ela existe e ela tem um objetivo. Ela não está ali por nada, não, tá? Ela está ali por um objetivo, que é para você não perder o foco lá no filme. Então, a gente tem isso aí. E aí, o importante aqui é que, normalmente, certo? Isso normalmente. Isso pode variar aí um pouco, de acordo com a minha... De acordo com a minha... meu movimento em relação ao volume, ao material que eu estou usando, né? A forma do meu ambiente, tudo isso vai modificar um pouco. Mas, em geral, certo? Em geral, aí a gente pode generalizar que, normalmente, os obstáculos vai estar numa distância menor que 17 metros. Então, se eu tenho uma parede que ela vai servir de reflexor, né? Ela vai refletir aquele meu som em menos de 17 metros, eu posso ter aí essa reverberação ou não. Tipo, se for muito próximo, aí eu tenho que eu posso chamar de reforço, certo? Lá na minha sala de aula, eu tenho ali uma parede a 10 metros, 7 metros aí, da onde eu começo a falar. Se eu tenho uma distância maior, mas menor que 17, eu tenho uma reverberação, tá? E depois, acima de 17 metros, eu vou ter o que a gente chama de eco, tá? O eco, vocês já devem ter ouvido falar muito. Quem nunca assistiu um desenho animado que o boneco fala lá num poço e aí o poço responde, né? Entre aspas. Então, isso aí, na verdade, é um eco. Por que acontece esse eco? A minha parede de reflexão, tá? Ela está acima de 17 metros. Está numa distância maior que 17 metros. Se ela está numa distância maior que 17 metros, o que vai acontecer? É a mesma coisa da reverberação. Eu estou ouvindo o som da minha voz. Não, eu não, né? Vocês estão ouvindo o som da minha voz. E depois vocês escutam lá um som mais baixo do que o que eu estou falando. Porém, ele vai ser audível, tá? Vocês vão ouvir. Beleza. Só que a diferença é que lá na reverberação, eu tenho menos de 0,1 segundo, tá? Então, assim, é bem pequena.
aquela diferença de som. Já no eco, não. O eco é tipo oi, 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 até acabar, né? E vejam que no desenho animado, eles vão diminuindo o volume, entre aspas, diminuindo o volume. Por quê? Porque é exatamente isso. Eu falei, sou a fonte, certo? Aí, o primeiro eco é aquele que bateu, vamos dizer, mais próximo. Aí, o segundo eco já bateu diferente, o terceiro eco já foi refletindo. É a quantidade de reflexão, tá certo? A distância e justamente essa perda de energia, tá? Que tem na minha onda sonora. Então, se ele vai perder energia, ele vai diminuindo aqui, ó. Ele diminui essa altura aqui, ele vai diminuindo, vai perdendo energia. É como um carro parando, né? Eu dou um grito aqui, ele vai fazer isso, aí vai começar a perder energia até zerar, tá? Então, a mesma coisa acontece aqui no eco. Então, eu dou o meu primeiro grito, lá no meu desenho animado, eu dou o primeiro grito. Aí, o segundo que responde, né, entre aspas, responde entre aspas. Aí vem um pouco mais fraco do que o primeiro grito. O outro que responde mais fraco até parar de responder, né? Sempre acontece isso nas cenas aí dos filmes. E é exatamente isso, esse eco aí, que ele deve estar numa distância maior que 17 metros. E por que existe essa diferença? Aí eu até falei, a reverberação é a importante lá no meu projeto. É o que vocês precisam saber. Alguém pode me falar aí alguma coisa, quer comentar aí sobre tipo, a diferença? Se eu tiver, já que a reverberação e o eco, eles são a mesma coisa, né? São a distinção do som direto, do som refletido. Por que que eu posso ter um eco? Não, eu posso ter uma reverberação e não posso ter um eco. Lá na minha sala de cinema, por exemplo. Ou no meu teatro. Alguém poderia me dizer aí? Alguém? Eu acho, né, que... Professora, repita de novo a pergunta, por favor. Tá. Veja, se os dois, tanto reverberação quanto eco, é eu escutar duas vezes o mesmo som, né? Isso? Tipo, um direto, que é pelo a fonte, e o outro refletido, certo? Se os dois são a mesma coisa, né? Dentro do que seria a escuta dos dois sons, por que é bom ter uma reverberação e não é bom ter o eco? Por que não é bom eu ter o eco numa sala? Alguém imagina aí por É quê? a falta de proteção acústica, tem alguma coisa a ver ou não? Tem sim. Com certeza, se a gente não tiver a No proteção caso acústica, daquelas proteções acústicas que tem para não causar o eco. É exatamente. isso? Com certeza existe para não causar. Mas eu digo assim, por que que o eco não é bom? Porque eu preciso tratar esse eco. Imaginam por quê? Professora, eu não faço ideia. Pronto, beleza, ótimo. Mais ótimo é para você responder. Veja bem, por que que a gente tem que tratar o eco? Porque imagine você num show, lá num teatro ou numa peça de teatro. Eu falei oi. Aí tu ainda estás ouvindo oi e eu já estou falando tudo bem? Aí você escuta o oi e já por cima o tudo bem. Tá entendendo? Vocês entenderam aí essa parte?
Sim, tô entendendo. Porque é o seguinte, eu estou aqui, essa é a minha fonte, tá? E aqui sou eu lá sentadinha. Pronto, aqui, na minha cadeira. Eu estou escutando esse oi aqui. Aí, esse aqui já foi, tá? Vou até apagar esse pedaço. Aí, ele escutou aqui, eu falei oi. E aqui eu falei tudo bem, tá? Tudo bem. Só que eu tenho eco. Então, ele escutou o oi e escutou o oi aqui também. Só que enquanto ele está escutando o oi que está voltando, ele já está escutando tudo bem aqui. Então, nesse momento aqui, o que é que vai acontecer? Sobreposição de som. Então, em algum momento, vai ocorrer que ele vai escutar tudo junto. Oi, tudo bem? Imagine eu falar oi, falando tudo bem, e você escutando uma vozinha lá. Isso vai dar uma confusão. Na verdade, a pessoa vai chegar numa hora que não vai estar entendendo mais nada. Vai estar tudo muito repetitivo, né? Exatamente, isso mesmo. Isso E às mesmo. vezes acontece quando a gente fala, acaba não escutando só uma vez, mais de uma vez, né? A mesma coisa. Exatamente, isso mesmo. Vai acabar dando uma confusão, um zererê daquele tamanho. Porque a pessoa que está aqui sentada, ela vai escutar tanto o som refletido, quanto o som direto aqui que eu estou falando. E ela vai ficar escutando, é quase como se eu estivesse aqui falando, e o homem da pamonha atrás de mim, falando aí. Quer pamonha, quer pamonha. E vocês ouvindo a aula. Então, ia ter uma hora que vocês iam se estressar e dizer, professora, pelo amor de Deus, termina essa aula e deixa isso para lá. Porque ninguém ia conseguir escutar, entender nada. Não é que vocês não iam escutar, vocês iam escutar. Tanto eu falando, quanto o homem da pamonha lá por cima. Porém, vocês não conseguiriam entender, né? Distinguir o que era uma coisa que é outra. Então, o eco, para a acústica, não é bom, certo? Porque ele vai fazer essa confusão de sons. É exatamente isso, essa confusão. Então, o eco a gente precisa tratar. Mas a reverberação, quando ela é bem feita, como eu disse lá no meu cinema, que existe essa reverberação, mas ela é bem pequena, a gente quase não consegue perceber, só se a gente prestar muita atenção. Ela é bacana, ela é admitida, certo? Porque a partir dessa reverberação é como se eu tivesse preenchendo, eles chamam assim, preencher o som, tá? É tipo, enquanto eu tô falando, vou falar de novo, aí ainda tem um som ali para que não fique em silêncio, no silêncio total. Isso aí eles chamam de preenchimento de som, preenchimento do vazio, certo? E aí, o que é que acontece? Você não fica entediado. Por isso que a reverberação é boa. Mas o eco, apesar de ter a mesma procedência, né, que é o entendimento dos dois sons, eu não desejo ele para ninguém, certo? Então, ele deve ser banido. Se eu for trabalhar em algum lugar, né, fazer um projetinho de acústica, e eu tenho o eco, a primeira coisa que eu vou trabalhar, a primeira coisa que eu vou fazer para corrigir é justamente eliminar o meu eco, certo? Beleza, aí, entenderam? Aí, vejam bem como é que ocorre aí esse eco, tá? Eu tenho aqui minha fonte sonora e tenho meu receptor. Aí eu tenho só as minhas primeiras reflexões, até aí tudo bem, a fonte sonora e a reflexão, né? Aí as reflexões tardias, justamente o eco, né? É aquela que demora mais para chegar. Aí imagine se ela for audível, se eu conseguir escutar.
todas as vezes eu estou aqui falando e ainda tem mais essas setas todinhas chegando aqui no meu ouvidinho. Veja que loucura, a pessoa ia ficar louca, doida, pensando que está ouvindo vozes do além, né? Porque ia estar tudo misturado. Então, por isso que a gente tem que corrigir. A primeira coisa que a gente tem que corrigir é o eco, realmente. Aí na minha no meu tratamento acústico. E temos o eco palpitante, que o eco palpitante nada mais é que o mesmo eco. A diferença é que eu vou ter entre paredes paralelas muito próximas. Então, assim, também não sei se vocês já perceberam, quase nenhum teatro ou nenhum cinema, as paredes são realmente paralelas, assim. Normalmente elas dão abertura aqui, ou então uma vem para cá e outra fica aqui reta. Por quê? Porque se ela for paralela mesmo, essa reflexão aqui, ó, como está nesse desenho, ela vai ser muito mais fácil, tá? É muito mais fácil fazer essa reflexão aqui do que, por exemplo, estou aqui, certo? Nesse tipo de desenho. Aí ele vem para cá, ele já vai bater para cá, ó. Ele não vai bater nessa parede. Ele não bate exatamente nessa. Aí, ó, eu tenho uma dificuldade. Essa vai bater nessa, beleza. Mas aí, quando ele retorna, ele já não retorna mais para refletir. Então, por isso que quando a gente faz, né, quando a gente tem aí o projeto de acústica, normalmente as paredes ou elas estão abertas ou elas vão fechar, certo? Aqui está o meu palco. O importante é que essas paredes aqui não sejam realmente paralelas, tá? Para evitar justamente essa reflexão aqui da maneira mais fácil. Aí, evitando esse tipo aqui, eu evito esse eco palpitante. Consequentemente, eu já tenho um problema a menos, certo? Ah, professora, mas eu peguei uma casa de show que ela é toda quadrada. Como é que eu faço? Aí, o que é que vocês poderiam fazer? Vamos dizer que está o palco, né? Vou botar aqui o palco. E aí, aqui, a minha casa de show, tá? E aí, eu tenho muito eco. O que é que eu posso fazer? Colocar paredes aí a gente vai estudar aí os materiais mais para frente, mas eu posso botar umas paredes aqui na diagonal, né, que fazem com que justamente o meu som não bata diretamente e faça isso aqui, entenderam? Então eu posso transformar o meu quadrado exatamente tirando a parte quadrada dele, certo? Gente, deixa eu parar aqui. Então, continuando aí, tá? Só para a gente ilustrar o que eu estava falando até então. Ó, aqui o oi, né? O oi. E aí a onda vem, a onda vai, né? Bate na minha parede e ela retorna. E ela vai retornar como se fosse um reforço aqui mesmo, tá certo? Um prolongamento do som, não é reforço, é prolongamento do som, certo? Então, aí aqui a gente tem essa onda que está vindo, batendo nessa parede, ela vai ter essa prolongação aqui, ó, tá? Então, isso aí é a reverberação. E aí, ó, como ele pode ocorrer, certo? Ele ocorre em todas as paredes, não só aqui na minha parede que está aqui atrás. Ele vai acontecer no teto, ele vai acontecer no piso, ele vai acontecer nas minhas paredes laterais, vai acontecer na minha cadeira. Lembra lá que quando a gente estava dando, acho que foi a primeira aula, eu comentei que a maioria das cadeiras,
né, dos assentos de auditório, de cinema, que são lugares mais que tem que ter, né, um controle maior de som. Aí os assentos, eles são normalmente alcatifados, né? Ou então tem um tipo de tecido mais grosso. Isso tudo é para evitar justamente essa reflexão, para que essa reverberação aqui, que ela vai acontecer. Isso não é nada fora do comum. Só que eu tenho que controlar ela, manter ela naquele limite que eu disse a vocês, que é só para preencher o vazio, aquele controle, para ela não se tornar um eco, para justamente não ficar um por cima do outro e dar aquela confusão, certo? Então, hoje vocês vão fazer o seguinte, é o dever de casa, viu? Vocês vão para o banho, quando for tomar banho, cantar uma música e perceber justamente essa reverberação, tá? Principalmente se o banheiro for maior, vocês vão entender melhor ainda essa questão da reverberação. Caso vocês ainda não estejam percebendo, bota para gravar o som do celular, como se fosse o som do celular. Vocês vão ver que lá no finalzinho a gente vai ter. Agora tem que cantar um pouco alto, tá? Se alguém ficar aí meio tímido, o povo da casa perguntar, e vocês dizem, não, é porque eu estou fazendo aí um trabalho para a faculdade, tá? E não sou doida, não fiquei doida agora, não. Eu só estou trabalhando para a faculdade, tá certo? É bom porque descarrega aí as tensões. Aí, se quiserem fazer esse experimento, vocês vão perceber melhor essa reverberação do som, certo? Então, aí, os sons audíveis, né? E pensem que a gente tem sempre os 3 elementos: a fonte, o meio de propagação e o receptor, tá? Então, dentro desses 3, quando... Eu não sei quem foi que falou na primeira parte, né? Quando eu falei lá sobre eco, a respeito do tratamento para evitar esse eco, né? O tratamento acústico lá. Então, quando eu estou fazendo meu tratamento acústico, eu estou tratando o meu meio de propagação, tá? Se eu, vamos dizer, que eu tenho minha casa de show aqui. Isso é o palco, e aí aqui estão as mesas, tá? Aí vou poder modificar a organização da mesa. Então, eu estou modificando o meu receptor. Ou eu vou modificar o meu palcozinho. Ao invés de colocar aqui, eu coloco ele aqui. Não sei. Né? Eu faço aí uma opção melhor. Então, eu estou alterando minha fonte sonora. Mas pensem que, quando a gente está fazendo o tratamento acústico, qualquer alteração em um desses 3 elementos, seja ele na fonte sonora, no meio de propagação ou na recepção, certo? Eu vou estar modificando a forma que eu vou ouvir, tá? Então, vamos supor que eu tenho um auditório. Tenho lá meu auditório e eu faço todo o projeto de tratamento acústico. Vou colocar, mudar o acabamento, né? Vou mudar o acabamento, vou mudar o tipo de poltrona. Enfim, faço todo o tratamento que eu pudesse fazer. Terminei ali, quando eu termino de fazer meu projeto, aí o dono do teatro fala assim, olha, eu falei com o arquiteto lá, e eu vou mudar o meu palco de lugar, tá? Aí você vai ter que esganar uma pessoa dessa, porque você vai ter que repensar todo o teu projeto, para ver se o teu projeto, mesmo ele modificando aí se ele modificou a fonte sonora, se você vai ter que alterar todo o restante que você já fez,
tá? Porque qualquer mudança em um desses três elementos vai ter mudança em como o som vai ser distribuído, certo? Imagine, entenda que aí você botou o palco aqui, vamos dizer que em corte, tá? Aí eu venho aqui. Aí tu fizesse o teto, botasse aqui um tipo de teto que ele é acústico, mais assim, todo cheio de gueri-gueri. E aí aqui tem a minha parede, tá? Aqui tá a minha paredinha. E aqui minha fonte sonora, que é meu homenzinho, certo? Eu vou pensar esse meu forro para ele fazer isso, certo? Vamos dizer que meu amigo que me contratou, e eu vou esganar ele nesse momento, ele vai tirar o meu palco daqui e vai botar meu palco de frente, certo? Ele olhando para mim. E o meu bonequinho agora, ele tá aqui. Aí veja que o som não vai mais bater aqui, ou não vai mais bater daquela forma que eu tinha pensado. Ele já está batendo mais próximo, certo? Então, de qualquer forma, alterou o meu projeto que eu fiz pensando todo na fonte sonora aqui, de lado, tá? Então, é importante a gente entender isso para que a gente consiga, né, fazer as devidas alterações, tá? Então, quando a gente for pensar num tratamento acústico, a gente vai ter que pensar onde é a fonte, vai ter que estudar onde é a fonte sonora, o meio de propagação, as minhas paredes, quais os elementos que ela está utilizando, quais os tipos de materiais, tudo isso. E depois o receptor, onde é que o meu usuário, aquela pessoa que vai estar ali escutando, vai estar sentada, certo? Isso aí vai interferir em tudo. Aí, uns detalhes de prática, né? Porque aí eu já estou puxando mais para essa prática mesmo, que é essa intensidade, né? A queda da intensidade sonora não ocorre só devido à distância, mas também pela absorção dos materiais, né? E aí o detalhe, quanto mais poroso o material, maior a minha absorção. Então, se eu tenho um material tipo uma alcatifa, ele vai absorver muito mais do que eu se colocar uma cerâmica, tá? Então, esses detalhes, eles vão interferir no teu projeto. Vamos dizer que o teu projeto seja todo em porcelanato brilhoso, né? Aqueles que não tem nenhum vinco. Lembra aí que ele diz assim, quanto mais poroso, maior a absorção. Aí eu tenho aquele piso de porcelanato, certo? Que não tem nenhum vinco, quase não tem rejunte, enfim, ele é extremamente liso, extremamente refletivo. Então, com certeza, eu vou ter que fazer um tratamento muito maior nos outros materiais, né? Para que compense aquele meu piso. Então, é sempre essa compensação, tá? Quando a pessoa que falou no primeiro bloco a respeito do tratamento de eco na parede, eu estou compensando, por exemplo, um piso muito liso, ou eu estou compensando uma cadeira que ela é muito refletiva, né? Enfim, eu estou compensando alguma coisa, certo? Então, como é que eu vou fazer essa compensação? A partir de materiais porosos, para evitar justamente esse meu eco. Aí a incidência. E aí eu trouxe isso aqui já no finalzinho. Por quê? Porque eu disse que a luz, ela se comporta como os raios, né? Como um raio de sol, como a luz. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que eu emitir, certo?
ela vai ser distribuída, refletida, da mesma forma, só que ao contrário, tipo espelhada, tá? Então, é como se eu estivesse colocando um espelho aqui na minha horizontal, e esse espelho me desse esse som refletido. Lembrando que o ângulo vai ser o mesmo. O que aqui é X, aqui também vai ser X. É um espelho. Mas esse material aqui, esse material que foi justamente o que a gente vai considerar como material refletivo, no caso aí a minha alvenaria, certo? Ela vai absorver um pouco. Então, vamos dizer que aqui eu saí com 10 e aqui ele se reflete com 7, tá? Então, sempre, qualquer material, mesmo o meu piso de porcelanato, que é muito refletivo, ele vai refletir, certo? Mas ele sempre vai absorver alguma coisa, tá? Então, se ele sai em 10, dependendo do material, ele vai absorver 1%, 2%, 10, 20, 30, enfim, cada material a gente vai ter lá o nível de absorção dele. Mas eu vou ter o nível de absorção de todo o material, tá? Então, todo o material, de alguma forma, seja pouco ou muito, ele vai absorver parte da energia que o meu amiguinho do jornal aqui está emitindo, certo? Então, independente de que tipo de material, sempre vai haver absorção. Então, esse daqui, o raio que é emitido, né, o raio de reflexão aí do meu som, ele vai ser sempre na mesma angulação, o ângulo vai ser o mesmo, tá? Porém, ele vai ser mais fraco do que o meu som direto, certo? Então, ele vai perder aqui energia. Então, se ele perde energia, ele fica mais baixo, ok? A reflexão, para que ocorra, eu preciso do espelho acústico. Então, eu preciso de um material que faça essa minha reflexão, tá? Nesse caso aqui, como as ondas passaram por cima, ele não foi considerado um espelho refletor, tá? Um espelho acústico. Ele só seria considerado como nessa, se batesse nele, tá? Se a onda não passasse por ele. Então, como a onda passa, nessa situação eu considero um espelho acústico, mas nessa eu não consideraria. Eu preciso que a onda bata no meu material, ok? Se não bater, eu não tenho espelho acústico. Consequentemente, não vou ter a reflexão, pelo menos não ali nessa situação, né? Que no caso, nessa parede aqui na vertical. Ela poderia ter reflexão, por exemplo, no piso, tá? Mas na parede vertical, não iria considerar como como espelho acústico, certo? Essa daqui não seria considerada. Na prática, né? E aí eu trouxe aqui essa imagem, é que, certo? Quando a gente tem um auditório, tá? E aí eu vou ler para poder a gente explicar. Esse recurso é muito utilizado, pois como o som perde sua intensidade à medida que se distancia da fonte, os espelhos acústicos colaboram na intensificação do som dos locais mais afastados da fonte. Então, aí, quando vocês forem para algum teatro, assim, por que eu falo muito teatro e auditório? Porque, normalmente, teatro e auditório, eles são ambientes mais voltados para isso, tá? O cinema também, mas cinema não é tanto, porque o tipo de tratamento acústico dele é diferente, certo? Depois, mais para frente, a gente vai ver isso aí, essa diferença.
Mas o teatro, ele é mais voltado, realmente, ele precisa de um estudo acústico melhor, tá? Então, em geral, eu tenho aqui meu homenzinho. Vamos dizer que minha fonte de energia seja aqui, tá? Aí, o que é que eles fazem? Eles colocam, na verdade, a minha fonte de energia aqui. E ali está o meu homenzinho que vai ouvir, certo? Veja que ele está muito distante lá da minha fonte de energia. Por ele estar muito distante, o que eu faço? Coloco um forro que ela vai bater, vai refletir, vai bater e vai ter uma hora que ela vai fazer isso aqui, certo? Então, o intuito daqueles forros que é mais inclinados, certo? É justamente para que a minha fonte de energia, tá? Ela seja ajudada, colaborada, para que essa reflexão aqui, ó, essa reflexão que vai chegar no meu homenzinho, consiga aumentar a voz dela, tá? Consiga ou manter, pelo menos, ela aqui atrás, a mesma altura de som, certo? Entenderam essa parte aí ou eu compliquei mais do que ajudei? Deixa eu mostrar aqui. Uma imagem que na imagem fica mais fácil, né? Aqui, tá? Ó, aqui eu tenho minha fonte de energia, vai estar aqui no palco. Então, vai bater, bate aqui, vai refletir aqui. Vai bater de novo e novamente vai bater lá atrás, tá? Então, o que é que isso faz? Ele faz com que quem está na última cadeira, certo? Tenha a mesma audição, o mesmo volume de quem está na primeira. Não é bem assim, né? A gente sabe que quem está na última cadeira geralmente escuta mais baixo. Mas a diferença entre o que está na primeira e na segunda, ela diminui porque eu justamente coloco, vamos dizer, aqui eu deixo mais alto, certo? Então, consequentemente, a reflexão aqui vai demorar mais para chegar. E aqui eu já deixo mais baixo, mais próximo de quem está ali em pezinho. Consequentemente, esse raio que bater aqui e vai bater nele, ficou quase a mesma altura do que estava aqui na frente. Então, esses detalhezinhos é que vai me ajudando, vai colaborando aí para minha reflexão. E alguns ainda tem o seguinte, porque eu queria ver. Pronto, esse aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma angulaçãozinha? Ele não é reto, ele é na diagonal. Para que isso? Para que quando o som bata e reflita, eu consiga mudar justamente o ângulo, esse ângulo aqui de reflexão. Ó. Lembra lá que ele se bater na parede reta, ele vai ser igual? Mas se eu bato numa parede curva ou numa parede diagonal, consequentemente eu acabo mudando os ângulos de reflexão, tá? Então, aí por isso que a gente faz também esse tipo de ajuste, tá? Beleza, entenderam? Queria ver mais alguma coisa aqui. Aqui. Tá vendo que ele vai dando uma angulaçãozinha? Aqui atrás ele fica mais próximo. Aqui eu tenho uma parede, né? Que ele consegue ter mais abrangência. Eu tenho, porque aí aqui ele vai fazer bater aqui, vai bater aqui. Aí o que é que eu faço? Ele na diagonal. O som direto que bate aqui atrás, ao invés de bater, já refletir para
para a pessoa que está aqui no palco, ele vai bater e como eu mudei o ângulo, ele vai voltar, certo? Para a plateia. Então, a ideia é sempre voltar para a plateia. Principalmente quando, veja que quando fica mais perto do final, essa dimensão aqui, ela vai diminuindo, tá? E ela vai diminuindo para que a pessoa, tipo, ela fique mais reta. E aí consiga bater mais realmente quem está aqui atrás. Sempre pensando nisso, né? Quem está lá atrás não vai escutar igual quem está na frente. Então, eu preciso compensar essa diferença, certo? Mais para frente, quando a gente for fazer o tratamento acústico mesmo, propriamente dito, eu vou explicar melhor essa parte aí dos usos, né? Tanto de material quanto de formas, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam hoje é que, com a reflexão, eu consigo ajudar na diferença entre o som de quem está aqui na frente e quem está aqui atrás. Por isso que a reverberação, lá no início dessa aula, eu disse, é o que faz com que o teu projeto fique bom ou ruim, seja intitulado um projeto muito bom ou um projeto muito ruim. Se eu consigo fazer com que essas pessoas que estão lá atrás escutem mais ou menos igual a que está aqui na frente, certo? Sem dar eco, sem fazer com que elas fiquem sem entender a tua peça, né? Ou entender o teu cinema, enfim. Ou a tua música, eu fiz um projeto muito bom. Se começa a misturar, se começa a dar eco, se começa a dar confusão, ou então ele escuta muito baixo lá atrás, esse projeto não presta, tá? Então, é a grande diferença entre um bom projeto e um mau projeto de acústica. Então, mais para frente aí a gente vai entender melhor a respeito disso. Outra coisa aí que eu queria comentar com vocês, em relação a isso, né, de reverberação, e aí, só para deixar mais claro para vocês. Tenho certeza que todo mundo aqui já foi para um show, seja um show de que for, certo? Quem já foi para um show, quando você está lá na frente, ali próximo ao meu cantor, certo? Eu saio de lá passando um dia sem ouvir, porque a gente fica de lado da caixa de som. Mas quem fica lá atrás, nem parece que está tendo show, porque o som está quase baixo, está quase sem nenhum som. E é justamente nisso que a gente vai ter que estudar, evitar que isso aconteça, certo? Eu tenho que fazer com que minha caixa de som fique numa altura, num volume razoável, e quem estiver lá atrás consiga ouvir e entender o que está acontecendo lá na frente. Tá certo, gente? Ô, professora. Oi. Mas nesses casos, é só em lugares fechados ou pode também ser utilizado em lugares abertos? Lugar Essa aberto. questão de volume de som. De som. Lugar aberto tem sim. Tem a opção de fazer a famosa concha acústica, certo? Esse tipo de construção aqui, que é aberto, tá? E ele tem o formato. Deixa eu ver, eu quero pronto. Veja que eu tenho aberto. Professora. Oi. E se for um lugar feito o pátio do forró? Pronto. Aí, assim, o controle... Eu ia falar isso agora. né? O controle fica muito mais difícil, certo? Se eu considerar um pátio do forró, por exemplo. Por quê? Porque eu não tenho paredes nenhuma para fazer. Aí, o que é que se faz normalmente, tá?
Não sei se vocês já perceberam que tem mais de uma torre de som. Vocês já perceberam isso? Que tem o som que sai lá no palco e na metade, mais ou menos, do caminho, eu vou ter umas 2 ou 3 torres de som. Ele vai fazer exatamente amplificar aquele som que está ali na frente, tá? Como eu não consigo ter um controle maior, eu posso assim. Lógico que a gente ainda consegue botar uma lona, né? Os camarotes servem até como... Vejam que normalmente os camarotes geralmente ou fica atrás ou fica bem do lado, né? Que já ajudam nisso, certo? Ele continua ajudando. Porém, o controle é bem menor. Aí, como eu não tenho um controle tão grande, aí eu distribuo o som. Ao invés de... É quase como se eu pegasse aí um JBL e fizesse um pareamento aí, tá? Aí eu pego o som do palco, pareio com o som de uma daquelas daquelas torres que fica no meio da multidão, que pareio com outra caixa de torre, que pareio com outra caixa de torre, e aí eles somam esse som e aí acumula, tá? Eu vou dizer acumula. Eles acumulam esse som e distribuem para todo mundo, entendeu? Porque o controle é bem menor. A gente tem um controle maior em lugar fechado, né? Aí, por exemplo, a pergunta de vocês, eu vou aplicar isso num lugar meio aberto, meio fechado, que seria onde a gente trabalharia mais, assim. Por exemplo, um restaurante, que ele não tem paredes, ele é só com pilar e coberta e tal. Aí, como é que eu posso fazer? Aí eu vou criar elementos que façam justamente essa reflexão, tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, um toldo e colocar ali do ladinho, entendeu? Lá no fundo, eu posso botar um painel. Isso são artifícios que a gente pode estar utilizando para justamente contribuir nessa reflexão. Entenderam? A questão sempre vai ser essa, tipo, a fonte e a reflexão, tá? Aí, quando não tem de jeito nenhum, o jeito é fazer um pareamento aí do JBL, botar vários boombox aí, um do lado do outro, né? E vamos fazer a festa. Mais alguma pergunta? Não, professora, muito obrigada. Nada. Pronto, gente. Por hoje, deixa eu desligar aqui. Por hoje é só, deixa eu desligar.